Nós estamos em festa. Ellen White diz que quando a igreja se reúne em Santa Ceia, o próprio Cristo está em pessoa. Gente, isso é forte. O próprio Cristo está em pessoa. Se ele está aqui na frente ou atrás, eu não sei, mas ele aqui está. Amém? Eu já sinto a presença de Jesus entre nós. A Santa Ceia é um momento e uma oportunidade de profunda reflexão. Profunda reflexão. E é isso que nós iremos fazer agora, tá bom? Isso que nós iremos fazer. A Igreja Adventista é uma das poucas, se não a única, que ainda pratica a cerimônia de lava-pés. Você sabia disso, não? As igrejas evangélicas, em geral, dizem que aquela cerimônia de lava-pés, foi pretendida por Jesus somente para os seus discípulos, ali naquela circunstância, naquela geografia especial. Que ele não pretendia que essa cerimônia pudesse ser praticada largamente pela igreja de todas as épocas, de todos os lugares. E por isso não praticam a cerimônia, de lava-pés. Mas, amigos, a igreja adventista pratica desde os seus primórdios. E eu gostaria de fazer aqui uma breve reflexão por que nós praticamos essa cerimônia chamada cerimônia da humilhação. Abra sua Bíblia em João capítulo 13. Evangelho de João capítulo 13, a partir do versículo 4. João capítulo 13, a partir do versículo 4. Vamos ler juntos? Amém, misericórdia? Amém. Então vamos ler juntos. Levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima e, pegando a toalha, cingiu-se com ela. E em seguida Jesus pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar os pés, não terás parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Verso 14 diz: ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Verso 17: e vocês sabem essas coisas. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Eu fico pensando assim, como que um segmento religioso poderia desconsiderar essas palavras? Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. Ali o verbo está no contínuo, ou seja, você tem que praticar sempre. Não é uma coisa pontual. Vocês, bem-aventurados se vocês praticarem agora e depois não praticarem depois. Não era essa a intenção de Jesus. Era a intenção, enquanto vocês aqui viverem e praticarem, bem-aventurados serão. Como que um segmento religioso pode desconsiderar esse fato? Como que o segmento religioso não absorve as bênçãos de praticar uma cerimônia como essa? E a pergunta é, pastor, o que eu aprendo da cerimônia de lava-pés? Então, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim. Olha para mim. Não existe cristianismo sem humildade. Cristão que não é humilde não é cristão. Um indivíduo que se diz cristão, mas não tem humildade no coração, é porque não conheceu a Jesus. Sabe daquele tipo de cristão que segue Jesus de longe? Não foi influenciado por Cristo. E Jesus, ele diz assim: aprendei-vos de mim, que sou manso, e o que mais? Mas não é qualquer humildade, é a humildade de... Deixa eu dizer uma coisa para você. Na época de Jesus,
As famílias mais abastadas, as que tinham mais dinheiro, mais condição financeira, ela tinha vários tipos de escravos. Um escravo especial era colocado ali para lavar os pés dos visitantes que chegavam na casa. Você sabe que o judeu ele tinha como prática a hospitalidade, e eles faziam questão de serem hospitaleiros. Naquela época, as pessoas viajavam ou a pé ou em lombo de animais. E as estradas não eram pavimentadas. E eles usavam aquelas sandálias, né? Você já viu essas sandálias aí? Então, quando eles andavam pelas estradas empoeiradas, os pés ficavam sujos de poeira. E ali é uma região desértica, quando é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Então, durante o dia, quando o povo viajava, eles se cansavam, a terra era quente. Então, eles estavam em contato com um terreno desconfortável para se fazer uma viagem. Sujava os pés, aquecia os pés e cansava o corpo inteiro. Quando o indivíduo, o viajante, chegava numa cidade judia, logo alguém lhe oferecia, era muito fácil alguém lhe oferecer um pouso. E quando esse viajante chegava em casa, vinha lá um escravo. Imagine vocês, um escravo com uma bacia de água fresca. E então, a primeira coisa que ele fazia era refrigerar os pés cansados da longa jornada. Mas não somente refrigerava, trazia descanso, mas também limpava os pés, para que esse indivíduo pudesse estar de maneira a contribuir com a casa saudável, para que não trouxesse nenhum tipo de impureza. Os judeus são muito preocupados com a impureza, especialmente a impureza cerimonial. Então, o escravo era uma atitude de extrema humilhação. Ninguém fazia isso, somente escravo fazia isso. Ele reclinava diante do pé daquele desconhecido, e a mesma mão que pega o pão e coloca na boca, agora estava lavando os pés imundos de alguém que não conhecia. Ninguém fazia isso, somente escravo fazia isso. Quando Jesus começou a fazer exatamente isso, diz a Bíblia que todos ficaram surpresos, mas todos ficaram surpresos. Jesus, o mestre, fazendo isso? Pedro era o único que tinha coragem de falar o que os outros pensavam, mas não tinha coragem de falar. Quando chegou na vez dele, ele deu um passo para trás. Vai lavar os meus pés, Senhor? Você não compreende ainda, Pedro, mas depois você vai compreender. Senhor, eu quero dizer, nunca me lavarás os pés. Essa não é uma atitude desrespeitosa de Pedro. Nessa frase, Pedro estava dizendo: Senhor, eu sou o seu servo. É eu que devo lavar os seus pés, e nunca o Senhor os meus. Nunca o Senhor vai me lavar. O que é isso? Nós precisamos colocar aqui as coisas na ordem certa. Nós não podemos aqui inverter a ordem. Eu preciso lavar os seus pés e nunca o Senhor os meus. E Jesus, em resposta, lhe disse: olha, você não compreende, Pedro, o que eu estou fazendo agora, mas eu garanto para você, você vai compreender depois. Não vai lavar os pés. Olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, você vê, né? Jesus sabia lidar com cada personalidade. Com Pedro, que era um indivíduo sanguíneo. Jesus foi sanguíneo com Pedro. Não vou te lavar os pés, Pedro? Então não tem parte comigo, ponto final. Pedro, que não cogitava a possibilidade de não ter parte com Jesus, falou assim: é assim, Senhor? Então lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo. Exagerado, né? É 8 ou 80 para ele. Não tinha 10, não tinha 20, não tinha 30. É 8 ou 80. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus se reclinou diante daqueles discípulos e lhe lavou os pés, ele estava exemplificando o que ele deseja de cada um dos seus discípulos. Não há menores e maiores no reino dos céus. Todos somos iguais perante Deus. Aqui pode estar reunido doutores, professores, pedreiros, agricultores, empregada doméstica, mas essa é uma designação momentânea e frágil, porque aos olhos de Deus, no reino dos céus,
todos estão no mesmo nível. Aqui todos somos iguais. Estamos no mesmo barco. Quando Jesus inclina-se para lavar os pés aos discípulos, ele estava transmitindo essa ideia. Então, olha, quando você se inclinar para lavar os pés, você vai transmitir a seguinte ideia: eu sou teu servo. Isso faz eco com as próprias palavras de Cristo, que diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Faz eco as palavras do apóstolo Paulo, quando ele nos diz lá em Filipenses: considerai os outros superiores a vós mesmos. Considerai os outros superiores a vós mesmos. Então, quando você se inclina para lavar os pés do seu irmão, você está transmitindo uma mensagem: eu não sou superior a você, eu sou o seu servo. Estou aqui para lhe servir, por isso eu vou pegar o seu pé e vou lavá-los. Eu sou o seu servo. Quando troca os papéis, quando aquele que lavou os pés agora é lavado os seus pés, a mesma mensagem é transmitida de maneira que todos entendem que somos iguais perante o Senhor. Isso é humildade, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa: humildade não tem nada a ver com miseração. Ah, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não sei nada. Isso não é humildade, isso é uma falsa humildade. Humildade é você ter uma visão equilibrada acerca do que você é, do que você pode e daquilo que você não é e daquilo que você não pode fazer. Isso é humildade. Se alguém chegar para mim e falar assim: pastor, você canta um hino para mim? Eu falo assim: irmão, desculpa, eu não vou cantar um hino, porque eu não sei cantar, não é o meu dom. Eu sei o que eu posso fazer. Se você me pedir para pregar um sermão, eu posso pregar um sermão. Mas se você me pedir para cantar, eu não vou conseguir cantar. Se você pedir para mim consertar um carro, eu vou dizer: não, não posso, eu não consigo fazer isso. Se alguém lhe fazer uma pergunta bíblica que você não sabe a resposta, seja humilde para dizer assim: eu não sei a resposta. Mas prometo que eu vou buscar a resposta para lhe dá-la na ocasião oportuna. Humildade é você ter uma verdadeira visão, uma visão honesta de quem você é e do que você pode. Não tem nada a ver com comiseração. Então, quando você se inclina, você está aprendendo algo. Deus está destruindo dentro do nosso coração o orgulho próprio. Porque não tem coisa mais humilhante do que você ajoelhar diante de uma pessoa e lavar-lhe os pés. Não tem coisa mais humilhante que isso. Quando você pratica, Deus está destruindo o seu orgulho dentro do seu coração. Sabe que eu, como pastor, eu tenho uma preocupação porque eu vejo uma tendência na igreja. Quando os irmãos escolhem para lavar os pés somente aquele que está mais próximo. Por exemplo, marido e mulher. Irmãos, é bom lavar o pé do marido e mulher, ambos lavaram o pé, é ótimo, porque muitas vezes é no lar que nós mais praticamos abusos. Às vezes no lar a gente magoa com muita facilidade as pessoas que nós mais amamos. Então é bom que o marido e a mulher, nessa circunstância, lavem os pés um do outro. Mas olha aqui para mim, olha aqui para mim. Mas se você fazer sempre isso, você vai lavar os pés só do seu esposo, só da sua esposa? E os demais irmãos, você nunca vai lavar os pés deles? É muito fácil. Você está bem com sua esposa, você está bem com seu esposo, você vai lá e lava, até beija o pé. Você até beija o pé, você não tem nojo nenhum, você está bem, você está tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. Agora faz isso com seu irmão. Faça isso com uma pessoa desconhecida. Olha aqui para mim. Ó. Eu estou preocupado com essa tendência que nós estamos seguindo como pastor. Eu estou preocupado como pastor. Essa tendência de que nós lavemos os pés somente da pessoa mais próxima. Isso é muito fácil, irmãos. Você sabe qual é a intenção do lava-pés? Eu vou dizer para você qual é a intenção do lava-pés. A Bíblia diz assim, ó, escute bem. Quando
tiveres uma oferta para ofereceres ao Senhor, e lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta perante o altar. Não ofereça, não. Eu não aceito essa oferta. Deixa essa oferta perante o altar, volta e reconcilia-te com teu irmão, e depois venha e ofereça a tua oferta. Jesus disse isso no Sermão da Montanha. Então, qual que é o propósito também do lava-pés? É um momento de reconciliação. Eu lhe pergunto, irmãos, como é que eu tenho coragem de tomar a Santa Ceia quando eu estou com ódio no coração contra o meu irmão? Me diga. Que coragem eu tenho? Porque a Santa Ceia representa a morte de Cristo, e a morte de Cristo é o perdão de Deus pelos meus pecados, ou não é? E o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: se perdoardes as dívidas dos outros, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoar, vosso Pai não vos perdoará as vossas dívidas. E eu lhe pergunto, como que eu tenho coragem de tomar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e tomá-lo enquanto eu estou magoado e triste com alguém? Eu não conheço a realidade aqui da igreja de vocês, estou passando a conhecer agora. Mas se porventura eu ver alguém aqui que está magoado, triste, seria uma boa oportunidade de você fazer isso hoje. Você que foi magoado, você que foi injustiçado, você tem razão. A outra pessoa foi o errado contra você. Perdoa no coração. Aceite o convite dele de lavar seus pés e perdoa. Você que foi o ofensor, peça perdão. Seja humilde. Peça perdão, admita que errou, vai lá e peça para ele: se me perdoe, posso lavar os seus pés? Gente, esse é o propósito maior do lava-pés. Entende? É unidade da igreja, é demonstração de amor, de afeto, de perdão. É hora que o povo de Deus esquece as diferenças, abraçam e se amam, como Cristo nos ensinou quando ele diz: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Você quer saber de uma coisa? Jesus Cristo lavou os pés de Judas, quem o traiu. E Jesus sabia que ele ia trair, sim ou não? Então, por que você não lava os pés do seu ofensor? Ou por que você não permita que o seu ofensor lave os seus pés? Pastor, eu estou magoado e triste com alguém que não está aqui. E eu não tenho condições de pedir perdão para ele. Posso participar da Santa Ceia? Faça o lava-pés com a intenção de, na próxima oportunidade, você reconciliar com o teu irmão. Mas participa. Porque também é para perdão dos pecados. Você está arrependido, você quer pedir perdão a Deus e pedir perdão a Ele? Então, se você colocou isso no seu coração, você está livre para participar. Você está livre para participar. Então, a primeira lição que nós aprendemos do lava-pés é a lição da humildade, irmãos. Nós somos iguais, nós estamos no mesmo barco, ninguém é melhor do que ninguém, somos servos uns dos outros, precisamos viver em relacionamento sadio, em paz com os nossos irmãos, porque não tem coisa melhor do que você viver em paz com os outros e com Deus. Entende? O que nós mais aprendemos com o lava-pés? Quando Pedro deu o passo para trás, nunca te lavarás os pés, e Jesus disse: não tem parte comigo, ele diz: lava tudo. Jesus respondeu para ele: ó, quem já se banhou, não precisa senão lavar o resto está limpo. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus está dizendo aqui, isso aqui é um simbolismo, uma ilustração da regeneração. Olha, queridos, a Bíblia é clara em dizer o propósito do batismo para a remissão dos vossos pecados. Ananias disse para Paulo: por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava teus pecados. É para perdão dos pecados. Isso quer dizer que se eu pequei nessa semana, no final de semana eu preciso pedir o pastor para me batizar, porque eu estou sujo para o pecado. Mas para que o batismo não se banalizasse, o Senhor Jesus então cria a cerimônia de lava-pés. Aquele que já se banhou,
não precisa senão lavar os pés. Então, é um mini batismo que você participa para lavar os seus pecados desde a última Santa Ceia ou desde o último pecado, o último batismo. Você batizou, não participou de nenhuma Santa Ceia, cometeu o pecado, então participa da Santa Ceia. E esse lava-pés, pela fé, pode purificar os pecados cometidos desde então. Olha que coisa linda. E a terceira aplicação que eu faço desse texto é: se vocês sabem dessas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Se vocês sabem disso, vocês serão muito felizes se vocês assim fizerem. A felicidade, amigos, não consiste em você obter bens materiais, mas em conhecer a vontade de Deus e aplicar a vida em fazer a vontade de Deus. Aí você está a passos largos no caminho que leva à verdadeira felicidade. Bem-aventurados sois. Baseado nisso, eu vou convidar você a lavar os pés. Hoje eu não vou lavar os pés da minha esposa. Estou muito bem com ela, louvado seja Deus. Mas se eu não tivesse bem, porque ontem eu lavei a louça. Estou bem, eu estou por cima da carne seca. Lavei a louça, daí alguns pontos. Mas se eu não tivesse, eu ia lavar os pés dela. Mas hoje eu gostaria de lavar os pés de alguém aqui da igreja. Eu vou convidar você a fazer diferente. Você que lava os pés só da sua esposa, que é casado, deixa um pouquinho. Se você está bem, se você não lavou a louça que nem eu lavei, então é melhor lavar os pés. Porque se não lavou a louça, lava os pés, mas depois lava a louça. Mas se não, convida alguém diferente. Vamos praticar essa cerimônia, a cerimônia da humilhação, e vamos ser felizes assim. Porque bem-aventurados sois, se as praticares. Amém ou não amém? Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos sair? Aí você vai escolher o seu parceiro, sua parceira, e vamos lavar os pés uns dos outros. Santo Deus e amado Pai, nos ajude, Senhor, a captar tudo aquilo que o Senhor desejou quando criou essa cerimônia de lava-pés. Não é uma cerimônia confortável, Senhor, porque mexe com o nosso brio, mexe com o nosso orgulho, mas é uma cerimônia tremendamente necessária para que possamos refletir um pouquinho mais a imagem do nosso Criador, que é o Senhor. Venha conosco ao participar dessa cerimônia, Senhor, e nos ajude, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Depois, imediatamente, voltemos para cá para a Santa Ceia, ok? Obrigado e Deus abençoe a todos. Em Lucas 22, versículo 14, nos é dito que, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Essa foi a última ceia. E Jesus chama essa cerimônia de Páscoa. Você reparou isso, né? Mas ao olhar o texto, você não percebe o cordeiro e nem as ervas amargas. Jesus então toma a Páscoa judaica e transforma na ceia cristã. O cordeiro é ele próprio. Isso aconteceu numa quinta-feira. Jesus cantou um hino depois de ter servido a ceia por seus discípulos e se dirigiu para o Monte das Oliveiras. Mais tarde, Judas chegou com destacamento de soldados romanos, juntamente com os guardas do templo, com os sacerdotes, e beijando Jesus, o entregou aos seus inimigos. E Jesus foi preso, passou a madrugada inteira sendo
maltratado, injuriado e injustamente julgado. Quando foi por lá, por 7 horas da manhã, os soldados levaram Jesus para Pilatos, os sacerdotes, porque eles não tinham poder e autoridade para puni-lo. Pelo poder da lei, eles não podiam fazer isso. Pilatos tem aquela cena que nós conhecemos, não querendo condenar Jesus, manda Jesus para Herodes, a fim de resolver um problema entre ambos. Herodes queria muito conhecer Jesus, encheu a sala do trono de toda sorte de gente doente para que Jesus curasse, fizesse algum milagre. Jesus se recusou porque não fazia milagre em benefício próprio. E para humilhar o condenado, Herodes manda pegar o seu manto real, coloca sobre os ombros de Cristo. E manda tecer uma coroa, mas não uma coroa real, mas uma coroa de espinhos. Aqueles espinhos que nós conhecemos como espinhos de acácia, que eram os mais duros possíveis, né? E foi feito uma espécie de capacete. Essa cena que nós vemos aí da crucificação é uma cena mais romântica do que real. Essa cena faz somente assim na testa, não, mas era um capacete que envolvia toda a cabeça. E colocaram então sobre a cabeça de Cristo e colocaram nas suas mãos também um cetro. E disseram: viva o rei dos judeus. E alguém, então, um soldado, teve a ideia de pegar aquele cetro que estava na mão de Cristo e bater com toda a violência na sua cabeça, onde estava a coroa de espinhos. Imaginem vocês. Os médicos sabem como sangra o couro cabeludo. Aqueles espinhos penetraram no couro cabeludo e ali começou a sangrar de maneira violenta. O sangue desceu pelo rosto, encharcou a barba e desceu pelo peito. E ele ia andando e as pessoas iam batendo nele. Alguém teve a ideia de vendar Jesus e bater em Jesus para que ele adivinhasse quem lhe havia batido. A cena de horror, de humilhação, seguiu-se novamente até a casa de Pilatos. Pilatos não tinha razão jurídica de condenar Jesus porque não havia ele cometido crime algum. Ele próprio declarou: não vejo nele crime algum que mereça a punição. Teve uma ideia para sensibilizar aquela turba sanguinária. Ele colocou o pior dos prisioneiros, Barrabás, ao lado de Cristo. Era odiado Barrabás. Ninguém gostava de Barrabás. De outro lado estava Jesus com aquele manto, depois de ter sido, olha só, depois de ter sido açoitado, estava ali um homem cuja face era uma verdadeira máscara de sangue. Havia alguns hematomas no rosto de Cristo. Ele estava manietado ou amarrado pelos braços, pelos punhos, com as mãos à frente do corpo. De um lado Jesus, do outro lado um assassino, um prisioneiro odioso. Mas ao olhar a face de ambos, você percebia a diferença. Mesmo ensanguentado, mesmo com o rosto cheio de hematomas, o semblante de Cristo transmitia paz, enquanto ao olhar para Barrabás você percebia a perturbação, um espírito perturbado, inquieto. Segundo a tradição, libertamos um prisioneiro na Páscoa. Aqui há 2. Por favor, escolham quem vocês gostariam que eu libertasse. Quando Pilatos fez isso, ele fez com a intenção de forçar aquela turba sanguinária de libertar Jesus. Quem em sã consciência, iria preferir um prisioneiro, um assassino como Barrabás? Ninguém. Então, eu vou colocar e eles estarão na sinuca de bico, não vão ter outra opção a não ser soltarem Jesus. Mas ele ficou boquiaberto
estupefato, surpreso, ao ouvirem a turma dizendo: queremos que nos solte Barrabás, e o que eu farei com esse Jesus? Crucifiquem-no. Crucifiquem-no. Aquela cruz preparada para Barrabás foi colocada sobre o ombro de Cristo, porém ele estava tão cansado, foi tão fortemente violentado, que colocaram a cruz, ele deu 3 passos e caiu desmaiado debaixo da cruz. Depois de recobrar a consciência, tentaram mais uma vez, mais 3 passos, caiu novamente desmaiado debaixo da cruz. E por 3 vezes assim fizeram. E por 3 vezes ele caiu desmaiado. Perceberam que ele não tinha condição alguma de carregar aquela cruz. Porque isso era parte da humilhação do condenado. Que ele pudesse levar o instrumento da sua tortura, ele próprio, até o local da tortura. Não podia ser dentro dos muros da cidade, tinha que ser fora. Pela via dolorosa, andar ali. Ali, enquanto ele andava, a turba estava do lado de outro da rua, gritando palavras de ofensa. Jesus não conseguia carregar a cruz. Estava passando por ali Simão Cirineu. Vem aqui você! E aquele homem teve o maior privilégio que um ser humano poderia ter na terra, de ter levado a cruz do Salvador. Eu queria ter levado. Ambos, lado a lado, Jesus e Simão, se dirigiram até o Gólgota, onde estaria um local reservado para a crucificação do nosso Salvador. A cruz foi colocada deitado no chão. O prisioneiro foi despido de todas as suas vestimentas. Colocaram o seu corpo ensanguentado, moribundo, sobre aquele madeiro. As suas mãos foram amarradas, os braços amarrados na parte horizontal da cruz. Grandes pregos, mais ou menos desse tamanho, foram cravados no seu punho, pulso, em ambos os pulsos. E foi colocado também um prego violento nos seus pés, um pé sobre o outro, para que o condenado pudesse descansar sobre o prego, para que o peso do corpo estivesse sobre o prego, a fim de que a violência fosse ainda mais acentuada. Quando o prisioneiro era pregado na cruz, levantava-se a cruz, onde tinha no seu pé um buraco, e quando levantava, a cruz caía violentamente até o fundo do buraco. É nesse momento que os pregos nos pulsos rasgam a pele e os tendões, as articulações, e vem parar na palma da mão. E Jesus está ali. Imagina como é que está doendo o pé. Imagina, se a gente corta um pouquinho só já dói. Você não consegue pisar em cima de um corte, ficar com o pé em cima. Você anda mancando assim, ó, porque você não consegue. Agora imagina, os pés de Jesus estão perfurados e o seu corpo está sobre o pé. E ele tenta segurar o máximo com seus braços para aliviar um pouquinho o peso nos pés. Ele está ali segurando, só que dá cãibra. Os braços não conseguem, daqui a pouco ele tenta respirar um pouco, ele alivia o corpo, solta o peso, aí o pé. Daqui a pouco ele começa novamente aquele suplício, ele levanta o corpo para poder respirar um pouco mais. Aí ele encosta o capacete de espinhos na haste vertical da cruz e aqueles pregos cravam mais profundamente na sua cabeça. Tudo é ruim, tudo é martírio. Ele está submetido a tortura violenta demais. Isso aconteceu a partir das 9 horas da manhã. Quando foi meio-dia, diz a Bíblia que Deus apagou as luzes do mundo, fez trevas em pleno meio-dia. Interessante que quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite. Quando Jesus morreu, houve trevas ao meio-dia.
quando foi 3 horas da tarde. Depois de ter exclamado, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus então diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expira, inclinando a cabeça. E morreu por você e por mim. O que está sobre essa mesa, que vou pedir para as diaconisas agora, por favor, descobri-la, são os emblemas sagrados desse sacrifício, dessa dor, desse sofrimento, que o nosso Senhor Jesus optou voluntariamente por participar como nosso substituto, porque é nós que deveríamos estar pregados na cruz. E hoje nós podemos olhar para o céu com esperança, pelo que Jesus fez por nós. Aproveite esse momento, querido, para se aproximar mais do seu Salvador, para declarar a Ele, Senhor, não tem nem palavras para lhe agradecer pelo que o Senhor fez por mim, mas aceito de bom grado. E ao tomar esses emblemas sagrados, saiba que nesse momento, todo e qualquer pecado que você cometeu será perdoado e lavado no sangue do Cordeiro. Se você assim participar com toda a fé, e se Jesus voltar segundos depois, você estará no céu. Tamanha é o perdão e a purificação que Ele oferece e pratica em nós, através desses símbolos sagrados. E que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa manhã de sábado e lhe pedimos, Pai, uma bênção por esse símbolo, esse pão que representa a Tua carne, Pai. Carne essa que foi rasgada, Pai, no madeiro da cruz para perdoar o nosso pecado, Pai. Para perdoar um pecado que Jesus não cometeu, mas Ele, por seu infinito e grandioso amor, se dispôs, Pai, a pagar o preço para que cada um de nós que está aqui, Pai, fôssemos dignos, Senhor, do perdão e da remissão dos nossos pecados. Te pedimos, Pai, que esse pão, que representa a carne de Cristo, faça transformação em nossas vidas, Pai. Que Ele nos dê força, sabedoria, transformação divina, Pai. Que essa transformação ela possa acontecer de dentro para fora, Pai. Mudando o nosso caráter, mudando o nosso jeito de pensar, por muitas vezes egoístas, com falta de humildade, Senhor. Como já disse aqui, já foi dito pelo pastor, não existe cristianismo sem humildade. Que possamos ser transformados a cada dia, Pai. Senhor, direcione os passos das nossas vidas para que cada vez mais sejamos parecidos contigo, Pai. Amém. E sejamos testemunho para aqueles que ainda não o conhecem, Pai. Amém. E te pedimos,
Que o Senhor coloque em nosso caminho todos os dias, Pai, oportunidade para falar do Teu amor e da Sua santa misericórdia, Pai. Tudo isso te pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para que todos aqui, aqueles que vão participar, permaneçam em pé. E à medida que forem recebendo, por favor, podem se assentar. Mas não coma ainda. Não participe ainda do corpo de Cristo, simbolizado pelo esse pão, até que todos recebam e todos nós participemos juntos. Então receba, assenta-se, faça sua oração, espere para que todos nós estejamos juntos participando. E que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Podem distribuir. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele e não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos pegaram? Eis aqui, queridos amigos, irmãos, o símbolo sagrado do corpo de Cristo, moído na cruz do Calvário em favor de todos nós. Participemos todos juntos em memória de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nesse momento eu vou convidar nosso irmão Luiz para conduzir a oração pelo suco de uva. Querido Deus, nosso Pai, um dia tu entregaste o teu filho amado Jesus Cristo, para sofrer e padecer aqui neste planeta Terra, onde tu mesmo criaste. E aqui ele derramou o seu sangue autossuficiente para perdoar todo o pecado de todo ser humano que decidisse entregar a ti. E diante de nós aqui está o suco da vida, da uva, simbolizando esse sangue, Pai. Esse sangue que é símbolo da vida eterna, símbolo da salvação. Todo aquele que se apegar, Senhor, e confiar no sangue, colocar sua confiança no sangue de Jesus, o nosso Salvador, não será confundido e terá a vida eterna no porvir. Que esse sangue, Senhor, venha, que esse suco da uva venha nos trazer a certeza, Senhor, que em Ti nós temos a redenção. Que esse suco da uva possa, apesar de simbolizar, mas pela fé ele possa nos purificar de toda impureza, que possa limpar toda dúvida, Senhor, que há na nossa mente, e que o nosso corpo, Senhor, a partir desse momento, passe a ser um instrumento, uma ferramenta nas tuas mãos, para levar a outros, Senhor, a teus pés, para trazer a paz, para trazer a felicidade, para trazer a harmonia contigo, assim como o Senhor disse, que nós somos um contigo, para que toda a igreja esteja unida, Pai, nesse mesmo propósito. Que teu Santo Espírito nesse instante possa fluir por meio desse símbolo na vida de cada um dos teus filhos aqui. Nesse instante eu te peço em nome de Jesus. Amém. De igual modo, aqueles que vão participar, por favor, se coloquem em pé. Mais uma vez relembro, receba, sente-se, faça a sua oração e espere todos receberem. Tá bom? E que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, e foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe uma sepultura com os ímpios,
mas os ricos esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o sofrer, e quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Eis aqui, meus queridos amigos, irmãos, o emblema sagrado do precioso sangue de Cristo. O apóstolo Pedro nos diz que não foi com ouro ou prata que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula. Bem-aventurados todos aqueles que lavam suas vestes no sangue do cordeiro. Participemos todos juntos em memória de Jesus. Amém. Os copinhos, os irmãos podem deixar aí nos bancos, no porta-bíblia. Depois os diáconos irão recolher. Eu vou pedir para as diaconisas, por favor, cobrirem a mesa. Eu não sei quanto a você, mas eu estou mais leve hoje. Eu me sinto perdoado e me sinto purificado. A minha mente está tranquila, está em paz. Porque não há paz melhor ou paz maior do que aquela de fazer a paz com o nosso Criador. Todo e qualquer pecado foi perdoado, foi esquecido, foi lavado. Temos uma nova oportunidade de fazer diferente de agora para frente. Que o Espírito Santo esteja sobre nós e que nós consigamos fazer aquilo que Ele nos pede. Oxalá seja essa a nossa última ceia. Que a próxima seja lá no reino dos céus. Ellen White viu essa ceia. Essa ceia é chamada de bodas do Cordeiro. Estarão lá todos os remidos do Senhor. Imagina, a mesa que foi posta tem quilômetros de comprimento. Mas Ellen White diz que é uma mesa prateada e que nossos olhos poderão vê-la até o final. Imagina a visão como é que vai ser, né? Quilômetros de comprimento. E nós iremos vê-la até o final. Quem estarão assentados nessa mesa? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Paulo, Marcos, você, eu. Na cabeceira da mesa, Jesus e os anjos nos servindo. Você se lembra que Jesus disse, olha, eu desejei ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Eu vos digo que não mais tomarei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Senhor Jesus, nesse momento, vai pegar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vai pegar um cacho de uvas, não sei se vai ser desse tamanho, com certeza não, né? Bem maior. Quem sabe ele vai pegar uma uva com sua própria mão e espremer dentro de um copo desse.
e dizer assim para nós, assim, olha, vocês não sabem o quanta vontade que eu tinha de tomar o suco da uva, mas preso à minha promessa não tomei até agora. Dá licença, antes de vocês, deixa eu tomar. Ai, que delícia. Ai, que delícia. E o Senhor Jesus agora nos serve e nós estaremos perante a face de nosso Criador para sempre. Nem um véu mais de intermeio. Não precisamos mais de intercessores. Os nossos olhos olharão para Cristo e veremos a Deus assim como Ele é. E haveremos de viver a vida em abundância que Ele prometeu. Nunca mais uma dor, uma lágrima sequer. Viveremos eternamente jovens. Os cabelos brancos voltarão a ser pretos novamente, ou loiros, ou sei lá que cor vai ser. Nunca mais uma ruga sequer no rosto. Os sem cabelo voltarão a ter cabelo. Amém. E aí estaremos para sempre junto com os nossos amigos, nossos familiares. E aí você vai saber o que é felicidade. Por enquanto você só tem resquício dela. Naquele dia você vai ser pleno de felicidade. Querido amigo, querida amiga, não perca esse encontro. Perca tudo nessa terra, mas não perca o céu. Não perca. É por demais valioso, sagrado para nós. Espere, porque aquele que vem virá e não tardará. Amém?